Olá, boa noite. Eu sou Carlos Eduardo Cunha e começa agora o Jornal da Justiça desta terça-feira, 20 de junho. A segunda turma do Supremo julga quase 3.800 processos sob a presidência do ministro André Mendonça. O balanço foi apresentado na última sessão presencial do colegiado neste semestre. Este é um dos destaques de hoje e você acompanha também nesta edição. A pedido da Procuradoria-Geral da República, Supremo arquiva inquérito contra senador Renan Calheiros. Conselho Nacional de Justiça aprova a reserva de 5% das vagas para indígenas em concursos para ingresso na magistratura. E ainda, as informações sobre o último dia do Fórum Internacional Justiça e Inovação. O ministro Edson Fachin do Supremo acolheu o pedido da Procuradoria-Geral da República e arquivou o inquérito em que o senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, era investigado pelos supostos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro em contratos realizados pela Transpetro para a construção do estaleiro Rio Tietê, em Araçatuba, São Paulo. Calheiros foi apontado em colaborações premiadas como um dos destinatários de pagamentos solicitados pelo então presidente da Transpetro. Mas após a realização de diversas diligências, essas acusações não foram corroboradas. Também não foi confirmada a participação direta do senador na cadeia de pagamentos do esquema de contratações fraudulentas celebradas pela Transpetro. A segunda turma do STF encerrou os trabalhos presenciais do semestre. O presidente e ministro André Mendonça fez um balanço da gestão dele à frente da turma entre agosto de 2022 e junho deste ano. Foram mais de 3.700 processos julgados. O ministro Dias Toffoli assume a presidência da turma em agosto. A repórter Marta Ferreira tem os detalhes. Antes de fazer um balanço, os ministros da segunda turma analisaram um recurso questionando decisão do STJ que manteve a obrigação de um pescador de se desfazer de um rancho erguido em uma área de preservação ambiental em Novo Horizonte, em São Paulo, em cumprimento à transação penal formalizada em juizado especial criminal. O caso foi em 2008, antes da vigência do atual Código Florestal. O relator é o ministro Edson Fachin, que votou no sentido de manter a decisão do STJ. A dúvida que emerge aqui é se, em casos como esse, em que há um termo de compromisso homologado judicialmente, a legislação posterior também incide e faz com que haja um esvaziamento da efetividade daquele termo de compromisso ou não. A resposta que eu encontrei incidiu negativo, e por isso o voto que eu proferi. E pedindo todas as vezes ao ministro Gilmar Mendes, com essas ponderações e agradecendo as achegas e os esclarecimentos de Sua Excelência, eu estou mantendo o voto porque o Superior Tribunal de Justiça, em meu modo de ver, não declarou a inconstitucionalidade do dispositivo. Interpretou lei infraconstitucional. O ministro Gilmar Mendes abriu divergência. O acordo do STJ, que a pretexto de aplicar o brocado tempus regit actum, desconsiderou a constitucionalidade daquela norma declarada por esta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, além de descumprir a um só tempo duas súmulas vinculantes do Supremo, quais sejam as de número 10 e 35. Por isso, eu estou votando, senhor presidente, pelo acolhimento do agravo interno para dar provimento ao OARE e, por consequência, ao ORE e julgar a extinta a execução em desfavor do recorrente por inexigibilidade do título executivo, já como exposto. Prevaleceu o voto do relator e, assim, a segunda turma, por maioria, manteve entendimento do STJ, que decidiu pela aplicação da lei vigente ao tempo dos fatos, refutando a aplicação retroativa do atual Código Florestal. Na sequência, a segunda turma manteve decisão da Justiça do Paraná, que afastou a necessidade pela Associação Beneficente São Rafael da comprovação de certidões de regularidade fiscal para fins de recebimento de emendas parlamentares e contratação com o governo federal. Depois, o ministro André Mendonça, presidente da segunda turma, fez um balanço dos trabalhos entre agosto de 2022 e junho de 2023. Número de sessões ordinárias presenciais, 14. Nenhuma sessão extraordinária e número de processos julgados,
32 processos. No âmbito das sessões virtuais, 41 sessões, 2 sessões virtuais extraordinárias, processos julgados 3.766, a demonstrar a importância e relevância do plenário virtual, com uma média de processos julgados no plenário virtual de 88 processos por sessão. Mendonça também anunciou que o ministro Dias Toffoli assumirá a presidência da segunda turma no próximo semestre, seguindo a rotatividade usual. O Supremo Tribunal Federal declarou que é válido o decreto do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que permite as demissões sem justa causa no Brasil. O decreto anulou a participação do Brasil em uma convenção da Organização Internacional do Trabalho, como explica Anderson Arcoverde. A Convenção 158 da OIT foi aprovada em 1982, mas ratificada pelo Congresso Nacional Brasileiro apenas em 95. O acordo proíbe as demissões sem justa causa e prevê uma série de procedimentos para que uma empresa possa encerrar o contrato com o empregado. Em 96, o presidente Fernando Henrique Cardoso comunicou a retirada do Brasil da Convenção, o que é feito por um ato chamado de denúncia. Mas no ano seguinte, entidades representantes dos trabalhadores entraram com a ação no Supremo Tribunal Federal contra a decisão do presidente da República. No STF, houve 3 vertentes de votos e vários pedidos de vista. No final, prevaleceu o entendimento do relator, ministro Dias Toffoli, que afirmou que a exclusão de normas internacionais do ordenamento jurídico brasileiro precisa ser aprovada pelo Congresso para que não haja retrocessos em políticas essenciais de proteção da população. Apesar desse entendimento, os ministros decidiram declarar válido o decreto do presidente Fernando Henrique Cardoso para manter a segurança jurídica. Com isso, a exigência de ter a confirmação pelo Legislativo vale somente após essa decisão. A presidente do STF, ministra Rosa Weber, convocou sessão virtual extraordinária de 23 a 26 de junho para análise de denúncias apresentadas pela PGR contra mais 45 acusados de envolvimento nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro. Se as denúncias forem aceitas, eles viram réus e o processo será iniciado. Nesses casos, haverá coleta de provas e depoimentos de testemunhas da defesa e da acusação. Depois, o STF ainda terá de julgar se condena ou absolve os acusados, o que não tem prazo específico para ocorrer. A presidente do Conselho Nacional de Justiça, ministra Rosa Weber, anunciou a retomada dos mutirões carcerários no país e um novo formato. Foi durante a sessão plenária do CNJ nesta terça-feira. A repórter Viviane Novaes acompanhou. A ministra Rosa Weber disse que, a partir de agora, os mutirões serão feitos de forma simultânea em todo o país. Nos mutirões carcerários, os juízes fazem uma análise da situação dos presos no país. Avaliam, por exemplo, se há irregularidade na prisão. Também verificam se as pessoas estão encarceradas mais tempo do que o permitido por lei. Além de evitar injustiças, o trabalho ajuda a reduzir a população carcerária e a sobrecarga do sistema penitenciário. A ministra assinou a portaria sobre a retomada dos mutirões com a revisão de processos e inspeções em unidades prisionais nos estados e no Distrito Federal. Perseguiremos o cumprimento de entendimentos já firmados no Supremo Tribunal Federal e no Superior Tribunal de Justiça. Entendimentos esses que passam por temas como o tratamento de gestantes, mães, pais e responsáveis por crianças menores de 12 anos e pessoas com deficiência. A situação de pessoas em cumprimento de pena em regime prisional mais gravoso do que o fixado na decisão condenatória. É a situação de pessoas cumprindo pena em regime diverso do aberto, condenadas pela prática de tráfico privilegiado. Dizem ainda, com a revisão de casos de prisões provisórias com duração superior a 12 meses.
A presidente do CNJ e do STF disse que vai participar do início do mutirão previsto para a última semana do mês que vem, numa agenda que vai passar por Mato Grosso, Rio Grande do Norte, Bahia, Minas Gerais e São Paulo. Rosa Weber também lançou a 8ª edição da revista eletrônica do CNJ e 2 publicações sobre o programa Fazendo Justiça. E na sessão desta terça-feira, o CNJ também aprovou por unanimidade a resolução que reserva aos indígenas 5% das vagas em concursos direcionados ao ingresso na magistratura. O relator foi o conselheiro Sidney Madruga, que participou da última sessão antes do vencimento do mandato dele, no dia 2 de agosto. Sidney Madruga é procurador regional da República, com atuação junto ao Tribunal Regional Federal da 2ª Região. Mais cedo, os conselheiros do CNJ também aplicaram a aposentadoria compulsória ao juiz federal Antônio Carlos Almeida Campelo, da 4ª Vara da Seção Judiciária do Pará. Num processo administrativo, ele foi condenado por decisões que violaram o Código de Ética da Magistratura. Carolina Chaves. Os conselheiros já haviam afastado o juiz federal Antônio Carlos Almeida Campelo em dezembro de 2021, no início da investigação sobre a atuação do magistrado em decisões consideradas incomuns pelo Conselho. Segundo o CNJ, várias dessas decisões foram tomadas durante as férias ou durante a ausência de magistrados de outras varas em processos que não seriam de sua competência originária e sempre em ações penais. As irregularidades ocorreram desde 2011. Segundo a relatora, conselheira Salise Sanchotene, em uma dessas decisões, Antônio Carlos Campelo revogou decisão de um juiz titular da vara e concedeu liberdade provisória a dezenas de pessoas acusadas por tráfico de drogas, sem aplicação de medida cautelar e sem fundamentos. Aqui nós temos um depoimento bem importante do procurador da República, Dr. Alain Rogério Mansur Silva, que atuava em Belém desde 2009 e que se recordava de ter atuado especificamente no plantão do final de ano, quando houve a decisão de soltura dessas pessoas. Ele narrou que os próprios juízes também acharam a decisão em questão sem critério, eram processos complexos de grande discussão e repercussão, e não houve nenhum fato novo a justificar a mudança de interpretação e a liberação dessas pessoas. Em outra decisão mais recente, o juiz liberou parte de uma carga de madeira apreendida pela Polícia Federal. A conselheira Salise Sanchotene destacou que a determinação foi dada quando Antônio Carlos Campelo estava de férias. Sem conceder vista para o Ministério Público Federal e após a reiteração do pedido, ele concede uma liminar, determina a suspensão do inquérito em relação ao Luciano e à empresa MDP e determina, aí pior ainda, a restituição das balsas. Ele determinou toda a devolução de tudo que tinha sido apreendido ao dono da empresa, sem sequer ouvir o Ministério Público e sem sequer nomear essas pessoas depositários fiéis. A relatora explicou que ficou comprovado que o juiz foi parcial em pelo menos 12 fatos envolvendo processos sobre tráfico de drogas, crimes ambientais, restituição de valores, fraude no INSS e beneficiou os réus. Por isso, ela defendeu a aposentadoria compulsória do magistrado com vencimentos proporcionais ao tempo de serviço. A presidente do Conselho, ministra Rosa Weber, elogiou a decisão. Esse processo, ele causa não só um profundo constrangimento aos integrantes da magistratura, que aqui estão, e aos que integram na condição de participantes do sistema de justiça, mas, sobretudo, como eu disse, diante desse constrangimento, eu prefiro ficar com os registros de luz. Com esse belíssimo voto da conselheira Salise Sanchotene, que honra a magistratura feminina do país, é uma penalista de SCOL. A seguir, Polícia Federal faz operação contra a organização criminosa especializada em adulterar diplomas de medicina. Nós voltamos já. Os partidos PDT, PSD e PP exibem propaganda partidária nesta semana.
As peças serão veiculadas hoje, quinta e no sábado, em horário nobre, de rádio e televisão, das 7h30 às 10h30 da noite. Para o primeiro semestre deste ano, o PSD e o PP têm direito a 20 minutos em 40 inserções cada um. Já o PDT tem 10 minutos com 20 inserções. O tempo de propaganda que cada partido tem direito foi definido com base no desempenho nas eleições do ano passado. Para ter direito à propaganda partidária em rádio e TV, a agremiação precisa ter ao menos um deputado federal eleito. E depois do Jornal da Justiça, tem sessão plenária do Tribunal Superior Eleitoral. O repórter Fábio Ruas traz os destaques da pauta de julgamentos. Os ministros do TSE devem julgar recursos do candidato mais votado a prefeito no município mineiro de Mariana em 2020, Celso Cota Neto. Ele foi considerado inelegível pelo Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais. Também está previsto o julgamento de uma ação de Diogo Rodrigues da Silva, vereador eleito em Parnamirim, contra a decisão do TRE do Rio Grande do Norte. Ele teve um mandato cassado e não pode se eleger por 8 anos, por abuso de poder político e econômico e por compra de votos por meio da marcação de consultas e procedimentos de saúde. Os ministros ainda devem julgar prestações de contas do PSTU e Solidariedade e também podem retomar o julgamento sobre fraude à cota de gênero em Itaberaba, na Bahia. A OAB entregou para a presidente do Superior Tribunal de Justiça, a ministra Maria Tereza de Assis Moura, a lista sêxtupla de candidatos para uma vaga de ministro da Corte. O repórter Rafael Porfírio tem os detalhes. A vaga em aberto decorre da aposentadoria do ministro Félix Fischer. O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil apresentou uma lista de integrantes da advocacia com 6 nomes. Daniela Teixeira, Luiz Cláudio Chaves, Luiz Cláudio Alemã, Otávio Luiz Rodrigues Júnior, André Luiz Guimarães Godinho e Márcio Eduardo Tenório da Costa Fernandes. Está programada para o próximo dia 23 de agosto a sessão do Pleno do STJ que vai escolher os 3 nomes a serem enviados ao presidente da República, que indicará um deles. O novo ministro será nomeado e empossado após a aprovação do Senado Federal. Na mesma data, o Pleno também vai definir a lista quádrupla, com desembargadores indicados pelos tribunais de justiça para as vagas abertas com a aposentadoria do ministro Jorge Mussi e o falecimento do ministro Paulo de Tarso Sanseverino. Com autorização da Justiça, a Polícia Federal fez uma operação para prender falsos médicos e chefes de uma organização criminosa especializada em adulterar diplomas de medicina. A operação foi realizada em 2 estados. Até agora, 3 pessoas foram presas. Alessandra Castro. Cerca de 30 policiais federais cumpriram 4 mandados de prisão preventiva e 7 de busca e apreensão nas cidades do Rio de Janeiro, Silva Jardim, Saquarema, além de Montes Claros, em Minas Gerais. A investigação começou em abril do ano passado, com a prisão em flagrante de 2 pessoas na sede do Conselho Regional de Medicina, na capital carioca. Elas tentavam tirar registro profissional médico com documentos falsificados. Os crimes investigados são de falsificação de documento público e uso de documento falso, com pena de 2 a 6 anos de reclusão, além do pagamento de multa. É importante salientar que esse tipo de crime, a falsificação de documentos públicos, nesse particular, vai muito além da violação à fé pública. Pessoas estão na rua exercendo irregularmente a profissão, colocando em risco a saúde e a vida da população. O Ministério Público Federal enviou uma recomendação a autoridades do município de Búzios, no Rio de Janeiro, para garantir fornecimento de água e luz à comunidade quilombola da região. Repórter Pedro Canguçu. A recomendação foi encaminhada à Enel, à empresa Prolagos, ao município de Armação de Búzios e ao INCRA. O MPF pede que os órgãos adotem imediatamente as providências necessárias para assegurar o fornecimento de água e luz a todos os moradores da região cadastrados na lista do INCRA. O documento cobra ainda a conclusão, no prazo de 2 anos, do processo de regularização das terras onde vive o povo tradicional da comunidade do Quilombo de Baía Formosa.
As empresas, o município e o INCRA têm o prazo de 30 dias para se manifestar se aceitam ou não a recomendação. Caso as providências não sejam adotadas, o MPF poderá adotar as medidas judiciais cabíveis. A seguir, as informações sobre o último dia do Fórum Internacional Justiça e Inovação. Voltamos já. Em Alagoas, o Poder Judiciário firmou um acordo com diversas instituições ligadas ao Sistema Estadual de Justiça e à ressocialização. O objetivo é fortalecer o sistema de penas alternativas no Estado. Saiba mais com Lídia Lemos. Com a finalidade de modernizar e fortalecer o sistema de penas alternativas em Alagoas, um termo de cooperação técnica foi firmado entre o Tribunal de Justiça através do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário, a Secretaria de Ressocialização e Inclusão Social, Defensoria Pública, Ministério Público e OAB. Todos os parceiros envolvidos assumem um compromisso de melhorar esse atendimento a essa clientela. Na verdade, nós precisamos também ter essa preocupação com essa clientela que está no sistema prisional, porque eles vão voltar à sociedade e, em voltando melhor, eles farão melhor a sociedade. Se não voltarem bem, vão fazer um mal maior à sociedade. Então, é muito importante, porque também são seres humanos, são pessoas que merecem nosso respeito e precisam ser tratados da forma adequada. O secretário da SERES, Diogo Teixeira, destaca que o acordo vai possibilitar o desenvolvimento de ações conjuntas entre as instituições para melhorar a política de alternativas penais. Isso vai gerar em políticas mais efetivas, o fortalecimento da ressocialização. Então, isso com absoluta certeza entregará números melhores para a sociedade. E terminou hoje o Fórum Internacional Justiça e Inovação, realizado pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Conselho Nacional de Justiça. O encontro, sediado no Tribunal Superior do Trabalho, aqui em Brasília, debateu o uso de novas tecnologias no Poder Judiciário. A repórter Evne Araújo traz os detalhes para a gente. O último dia do Fórum Internacional Inovação e Justiça abordou temas como as transformações do direito processual na era digital, o uso da inteligência artificial pelo Poder Judiciário e a regulação de plataformas digitais, desinformação e discurso de ódio. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes, falou sobre a incorporação de novas tecnologias na prevenção da criminalidade. Há questões que são objetivas e a inteligência artificial facilmente identificaria. Nazismo. Todo mundo sabe as ideias principais do nazismo, até os nazistas sabem. Algo objetivo, fácil de alimentar a inteligência artificial. Fascismo, preconceito racial, homofobia, misoginia. Os discursos de ódio tradicionais, é fácil alimentar a inteligência artificial para realizar essa mesma forma de controle. Discursos contra a democracia, atentatórios à democracia, veja, bastando alimentar de forma objetiva com os tipos penais criados. Durante o encontro também foi debatido a inovação como forma de melhorar o acesso dos brasileiros à justiça e garantir os direitos previstos na Constituição. Para o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, é inevitável que o direito tenha que se adaptar às evoluções trazidas pelas novas tecnologias. Nós temos que lidar com as novas tecnologias sem a rejeição. A gente sabe que está ficando velho pela dificuldade que sente quando entra em contato com uma ideia nova, mas também sem a empolgação desmedida de quem possa perder o controle das coisas. Portanto, como tudo na vida, o caminho do meio, a gente tem que acertar a medida certa, tanto na regulação das mídias sociais, quanto na regulação da inteligência artificial.
Durante os 2 dias do evento, o Fórum Internacional Inovação e Justiça reuniu ministros de tribunais superiores, magistrados de tribunais regionais e estudiosos de instituições nacionais e internacionais. O principal objetivo foi discutir a importância de fomentar o crescimento tecnológico no Poder Judiciário, assegurando direitos fundamentais aos brasileiros. O Supremo Tribunal Federal e o Conselho Nacional de Justiça aproveitaram o encerramento do evento para entregar o Prêmio Justiça e Inovação, uma iniciativa para incentivar pesquisas acadêmicas e o desenvolvimento da tecnologia nos tribunais. Foram escolhidas soluções para os desafios práticos enfrentados pela Justiça, como acessibilidade, combate à desinformação e proteção do meio ambiente. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa noite para você e até amanhã.